A experiência a mim diz-me, se não ganhar 2, 3 jogos, que me querem mandar embora. É assim, no Brasil é assim, e portanto o meu foco é um jogo de cada vez, preparar a minha equipa, está focado, tenho contrato, eu já vos disse que tenho um orgulho muito grande de pertencer a este grupo de trabalho, sou mais um, e tenho que estar focado e concentrado no meu trabalho, porque me disse, aquilo que eu vejo aqui no Brasil, eu se não ganhar 2, 3 jogos querem me mandar embora. É assim que funciona aqui, esta cultura não tem mudado. Eu estava no Brasil, no Dubai, e um dos meus assistentes me disse, olha, já é o quinto que já foi embora. Portanto, eu gosto de viver o aqui, o agora e no presente e no próximo jogo. E daqui a 3 dias ou a 2 dias temos jogo outra vez, e o meu foco é esse, é no aqui e no agora, vivê-lo com intensidade junto com os meus jogadores, e já falei muitas vezes, as coisas acontecem sempre no tempo de Deus. Portanto, o meu foco é ganhar o próximo jogo juntamente com os meus jogadores, porque já sabemos que se não ganharmos, que vêm as críticas, já não me prestamos, já ninguém empresta, os jogadores, os treinadores, é tudo uma porcaria, e as coisas na minha cabeça não é assim que funcionam. Faz sentido essa declaração do Abel, não faz, Paulo Calçade? Faz total. Ele sabe onde ele está metido, sabe que o país, como funcionam as coisas, e sabe que até ele, bicampeão da Libertadores, daqui a pouco estão vaiando. Se não ganhar, no próximo jogo vão chiar, e se espera que ganhe mais uma Libertadores, a terceira seguida, porque senão o trabalho já é mais ou menos. Então, cara, aqui é uma loucura. Você usou no Flamengo uma palavra importante. Você falou do trabalho, fracasso, né? E a gente está indo para um ano muito perigoso. Porque é o seguinte, cara, se a gente transportar o nosso cenário para o futebol europeu, onde tem muito dinheiro e tem muitos times gigantescos, cara, só dá para ganhar um. Se todos os outros, em função da derrota, e muitos seriam derrotados, porque só um vai ganhar, começasse a mandar seus treinadores embora, a gente teria Klopp aí circulando, teria Pep Guardiola circulando, teria daqui a pouco Carlo Ancelotti circulando. Cara, é uma loucura isso que se faz aqui. E eu também entendo que no processo de escolha, as escolhas algumas são muito mal feitas. A do Abel, que veio lá do PAOK, cara, a gente pode discutir 1000 coisas do Abel. Se eu gosto ou não gosto da forma de jogar, se eu entendo que dentro daquilo que eu penso é correto, mas o que eu penso também não quer dizer que sirva para o Palmeiras, ou seja, o certo ou errado. Também ninguém tem a voz da razão e diga, isso aqui está totalmente errado. Certo estou eu. Mas o cara ele ganhou, né? Ganhou, mas ele está errado. Não é assim que funciona, né? Então, cara, ele sabe como as coisas se dão por aqui. Agora, eu não tenho dúvida que ele vai voltar ou para Portugal, ou em algum momento, ou para outro time europeu. Também não tem. E ele está aproveitando muito bem o período dele no Palmeiras. Uhum. Porque ganhar 2 Libertadores, ninguém está preocupado se ele ganhou do Chelsea ou não na final do Mundial, para que vai contratar. Agora, a Libertadores, que são 13 partidas, e ele elimina um rival num clássico, depois ele passa por Atlético, que era um candidato ao título, e ganha do Flamengo na final. Peraí, o trabalho desse cara tem uma relevância aí para quem pretende contratar. Então, daqui a pouco... Agora, o que não pode é a Leila Pereira divulgar vídeo mostrando a escalação do time, né? Aí não dá. Tem alguém, ela precisa se ligar e dizer que nem tudo que ela vê, ela pode passar para o lado de fora. Sabe uma coisa que... Vou dar um exemplo do como o professor Calçade está certo. O Klopp perdeu uma Liga dos Campeões porque errou na indicação de um goleiro. O Guardiola fez uma primeira participação em Premier League ruim porque errou na avaliação do seu elenco. O Simeone acabou de perder, está numa temporada bem abaixo do potencial do elenco para um time que não ganha de ninguém. Time que não ganha de ninguém. Todos erram. Todo treinador erra. Eu posso ir para o passado. O Tele Santana uma vez indicou o Pedro Luiz, que tinha feito gols pela Ponte Preta, custou o mesmo valor que o São Paulo podia ter contratado o Gamarra na época. Tele Santana, um cara que entendia o que é a capacidade individual de um jogador, como poucos técnicos a gente viu no futebol brasileiro. O erro é parte da profissão. A questão é quanto o cara erra e principalmente quanto o cara acerta. Eu acho que essa é a grande questão. E o Abel é um cara que tem que ter muita má vontade para não enxergar que ele acerta
centenas de vezes mais do que erra. E para não enxergar que ele foi essencial nas conquistas das 2 Libertadores. Porque às vezes, como a gente diz, as coisas vão andando, você ganha de um pênalti aqui, nos pênaltis ali, vai levando aos trancos e barrancos. E acaba campeão, e acho que você já teve vários técnicos campeões de competições importantes, cuja participação, cuja mão nas conquistas, ela era menor. No caso do Abel, não dá. Você falou, nem o cara com a maior má vontade do mundo vai conseguir tirar os méritos dele nas montagens dos times contra o Atlético, contra o Flamengo, contra o River Plate na Libertadores passada, até com decisões surpreendentes e tudo mais. Agora, eu só queria falar, porque acho que um acréscimo que ele traz para o futebol brasileiro de maneira geral, e não apenas Palmeiras, é esse tipo de entrevista que a gente viu hoje. Não tornar normal, não considerar normal essa bizarrice que a gente vê toda semana. E a gente sabe que, por mais que se fale, as coisas vão continuar acontecendo, que as demissões absurdas depois de 3 ou 4 jogos de estadual vão continuar acontecendo, mas não dá para normalizar. Não dá para normalizar. Então, eu acho que ele faz um bem quando, em toda a entrevista coletiva, inclusive depois das vitórias, quando outros técnicos querem só pegar os louros da conquista, ele fala, não, legal, tal, mas eu já falei para eles, viu, que, estão felizes, estão comemorando, tá uma festa. Semana que vem. Só que assim, se a gente perder 3 jogos, vão começar a reclamar, vão começar a xingar, vão querer demissão, vai ter lista de dispensa desse ou daquele, e assim as coisas são. Mas ainda que as coisas sejam assim e que a gente esteja acostumado com isso, a gente não pode normalizar, é preciso bater bastante nisso e o Abel talvez seja o técnico que mais faz isso. Eu concordo plenamente e como jornalista, agradeço o Abel por esse tipo de entrevista que já até valeu certas brincadeiras feitas com ele por alguém que dirigiu a CBF por um período e aparentemente agora foi marcada a Assembleia para que se decida definitivamente o afastamento do Rogério Caboclo, que parecia que tinha se sentido ofendido no encerramento da temporada, com as críticas feitas pelo Abel, aos problemas estruturais, aos defeitos antigos do futebol brasileiro, que são indiscutíveis, né? Mas nem todo mundo tem, na posição de treinador de um clube da Série A, a coragem ou até a intenção e a determinação para fazer esse tipo de manifestação que ele continua fazendo, e ainda bem. Agora, esses problemas todos que ele combate, que ele enfrenta, fazem parte de um certo dilema que ele tem. Porque eu também acho que ele não vai ficar mais muito tempo aqui no futebol brasileiro. O destino dele é trabalhar na Europa, não sei se em Portugal ou em algum lugar. Você chama de muito tempo, mas uma temporada inteira ele fica, é isso? Eu acho que ele fica até o final de 2022. Tá. Mas quando eu falo no dilema, eu quero dizer o seguinte: nenhum clube pode oferecer no seu âmbito o que o Palmeiras oferece para ele do ponto de vista esportivo aqui na América do Sul. Ele está num clube, muito por mérito dele também, claro, que é candidato a todas as competições. Agora o assédio foi do Benfica, e não é a primeira vez. Teve Mundo Árabe, o chamado Mundo Árabe, para a independência financeira, um projeto esportivo que não tem relevância. Mas alguns técnicos já aceitaram justamente por isso. Eu vou lá e resolvo. Depois eu volto. Resolve a vida financeira. Isso, e depois eu venho. Que vai trabalhar. Isso aí, ele não quis. Porque ele é um cara que acredita no projeto, se envolve com jogadores. Gosta de competir, é um cara que quer vencer e tudo mais. Mas o Benfica, pensando no clube que o assediou agora ultimamente, não oferece a ele a candidatura a todos os troféus. O Palmeiras oferece. Uhum. Mas ele... A Europa e... Na Europa ele não teria esses problemas todos de estrutura, é verdade. Para mim a questão é a corda que vai esticando... Entendeu? Quanto tempo ele vai conseguir tolerar isso? E a gente não pode esquecer, 10 dias antes da final da Copa Libertadores da América, ele foi extrema e mal educadamente pressionado e maltratado por uma parte do Allianz Parque que queria ganhar do São Paulo e ponto final. Ele queria ganhar a Copa Libertadores. Ele queria ganhar o jogo, é que o time não rendeu. Os jogadores precisavam jogar melhor aquela partida, não era na conta do técnico aquilo. Hein? Ok, mas são esses problemas com os quais ele tem que viver aqui, assim, é uma corda bamba sempre. De novo, acho que ele vai, enquanto ele tiver paciência, enquanto a questão familiar puder ser administrada, mesmo o Calçade fala, se ele for trabalhar na Itália, ele não vai ver a família como ele gostaria. É evidente que não, né? Mas eu acho que o destino dele, num curto espaço de tempo,
é Europa. Deixa eu te perguntar, Jean, a respeito... Bom, hoje o Palmeiras teve uma formação basicamente reserva, fora o Everton, né? E fez bem o papel. Os jogadores que foram escalados venceram a Ferroviária. Aliás, o trabalho do Elano está sendo questionado lá na Ferroviária já. O jogo não foi bonito, não teve nada de espetacular, mas o Palmeiras conquistou os 3 pontos com seus reservas. E parece, nesse momento, em algum tempo, que o Palmeiras tem o time mais titular definido dos últimos tempos, né? Nessa era de chegadas e saídas e aproveitamentos e reaproveitamentos de alguns jogadores que ora estão em baixa, ora até emprestados e depois voltam, e o Rafael Veiga é um exemplo, e estão em alta e importantes para o elenco. Eu te pergunto, qual é a diferença hoje dos titulares para esses reservas? Você assistindo o jogo dos reservas do Palmeiras, você imagina que eles podem lutar por posições no time titular ou a distância é muito grande? Porque em determinado momento, e não faz muito tempo, nós avaliávamos, grosso modo, tá falando, o time do Flamengo é o time das estrelas, mas é um time com 11. Isso. Lembra? É um time brilhante, mas que não tem um elenco compatível. E o Palmeiras mais homogêneo e não tão brilhante quanto o Flamengo, quando a gente fazia a comparação dos dois, mas tinha um elenco uma boa questão, né? Mais vasto. Mudou isso ou esses reservas do Palmeiras estão à altura desse time titular que parece hoje imbatível, digamos assim? Eu acho que, de fato, hoje o Palmeiras tem um time titular. Talvez nunca tenha tido sob o comando do Abel. Era muito difícil cravar qual é o time titular do Abel por um mês. Você podia dizer, nessa semana eu acho que ele vai com esse time, na outra ele vai com aquele time. A gente sempre discutiu muito que mudança ele ia fazer para um jogo específico, inclusive para a própria final da Libertadores. Mas eu acho que essa sequência desse time, que é o time basicamente da final da Libertadores, com o Marcos Rocha no lugar do Mike, é hoje o time titular. E pelo rendimento dos titulares e dos reservas, eu não consigo ver, assim, uma grande disputa. Você pode falar que o Mike foi muito bem na final da Libertadores, mas o Marcos Rocha, em todos os jogos decisivos, foi um cara que entregou aquilo que se esperava dele nos grandes jogos, né? O Piquerez tem uma função tática muito importante pela esquerda. A dupla de zaga, eu acho que não se discute, e os aplausos e gritos de Luan, depois do que o Luan fez... do que o Luan fez. Não acho que o Luan seja culpado... Do que aconteceu. Do que aconteceu, exatamente. Do que aconteceu com ele. Acho que isso é uma prova de que o torcedor reconhece a grande temporada que fez o Luan. No meio, essa dupla, Danilo e Zé Rafael. Por mais que o Zé Rafael também tenha sido um cara que se olhava muito de lado, né, para ele, muito torcedor discutia a presença do Zé Rafael. Para o Abel, ele é um cara essencial no time. E o Scarpa conseguiu a sua vaga ali, que era talvez complicada, por conta de uma questão tática, né, da necessidade de recomposição. Dudu e Veiga não se discute, e o Rony tem essa mesma importância tática que tem hoje o Scarpa. Claro que se chegar um centroavante de alto nível, eu acho que esse cara chega para jogar, para ser titular. Mas também não consigo hoje olhar para os reservas e os que estavam em campo. Você tem muito potencial ali. Pedindo passagem. Isso, não tem isso. Tem muito potencial. Wesley, muito potencial. Veron, muito potencial. Patrick de Paula, muito bem. Esse talvez seja mais... Jogou bem hoje. O Gabriel Menino. Hoje o Patrick de Paula jogou mais adiantado, inclusive. Tem uma diferença coletiva brutal. Porque o time titular do Palmeiras, esse que foi campeão da Libertadores, esse que foi a final do Mundial de Clubes, é um time que faz muito com pouco. Para fazer muito com pouco, precisa ter eu ia falar um pouco de criatividade, mas não é pouca criatividade, né? É que usa a criatividade num nível menor. E quando esses jogadores que são mais criativos, que conseguem elaborar um pouco mais, que conseguem decidir individualmente determinadas jogadas, não estão em campo, o Palmeiras é o time sério, competitivo, sólido, forte, mas que pega a bola no meio de campo, acelera, chuta, cruza a bola na área, se defende muito bem. Hoje o Atuesta voltou para fazer a saída, fez um bom papel, mas o Patrick Menino, o Patrick de Paula, recebia, acelerava. Os demais jogadores de meio de campo do Palmeiras eram essencialmente marcadores. Agora, a Ferroviária criou quantos minutos de problema para o Palmeiras no jogo? No máximo 5 minutos após o primeiro gol. Depois não houve nada. E o Palmeiras teve uma vitória fácil. Não é incomum o Abel tirar um monte de titulares e o time do Palmeiras entrar em campo e vencer.
nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, com outro tipo de escalação, o Palmeiras ganhou um monte de jogo. Né? O Abel faz um bom trabalho com esses jogadores também. É preciso frisar. E o Abel Agora, não vai ser o técnico que vai ser o técnico do mesmo time em todo jogo. Ele é um técnico que olha muito para o adversário. 100 jogos, né, hoje, né? Ele vai querer agregar coisas na equipe. Eu acho que esse time titular, ele passa a ser estabelecido quando o Scarpa desenvolve algumas virtudes defensivas e o Piquerez também. Porque aí ele passa a ter com o time a capacidade de montar vários jeitos de jogar com esses atletas. Com o Piquerez, por exemplo, indo para a esquerda. Então, você quer jogar num 4-2-3-1. Abre o Scarpa na esquerda numa linha de 3, Veiga por dentro. Né? Você começa a ter diversas opções com esses jogadores. Agora, tem atletas na reserva que tem que se mexer e tem que brigar por posição. Por exemplo, não é possível que o Patrick de Paula, para dar um exemplo, não possa sonhar em disputar a posição que pertence ao Zé Rafael. Jogador de força, de chegada à frente, que tinha uma finalização boa, tem que levar o padrão. O Gabriel Menino pode disputar a posição ali e quem sabe até na lateral direita em alguns reserva momentos. do reserva. Mas esse vai ter que pedalar muito. Concordo. Porque faz um ano que ele... Estou falando do ponto de vista do jogador, não do Abel, porque o Abel está escalando quem tem que escalar e tem todas as avaliações corretas. Ele tem que se mexer. O Gabriel Veron, que era, você citou, uma baita promessa, pode... Acho difícil ele tomar a posição do Dudu. O Rony tem muita força, mas quem sabe, em algum momento, brigar por uma dessas posições. O Wesley também. Cabe aos jogadores. Cabe aos jogadores. Hoje, eu acho que o time titular é indiscutível e por isso ele joga mais vezes. Deixa eu ouvir o Calçade também, para a gente encerrar o assunto e ir para o próximo intervalo. Diga lá, Paulo. E tem também, a gente não sabe, é o pacote de bondades da tia Leia, né? Pode ser que pinte alguém especial aí, né? Aí muda tudo. O Abel, ele leva para dentro de campo um time que, assim, depois que você vê o time jogando, você fala, realmente não é assim tão revolucionário no padrão Abel. Mas para aquele momento era, que é o time da final da Libertadores, que ele inclusive faz o Scarpa dar saída e ficar do lado direito. A hora que dá a saída, o Scarpa vai lá para a esquerda para deixar o Flamengo assim, enquanto os caras estavam tentando saber quem era quem, 1-0 já no placar. Isso é muito estruturado, é pensado, não é de graça, né? O cara não pede para o jogador enganar na saída, porque ele sabe que até fazer uma leitura, ver o que está rolando, quais são os objetivos, você pode fazer um gol, é estratégico. Conseguiu, final de Libertadores. Ele volta depois para o início do Paulista, né, colocando esse time para jogar, para ganhar cancha, para recuperar a sua condição, para jogar a final do Mundial nessa ideia. Agora, eu tenho minhas dúvidas. Será que ele tem um time que ele vai usar como a formação principal? Aquilo era destinado a um momento do Palmeiras? Será o time para clássicos e grandes jogos? Porque hoje, claro, ele imagina a Ferroviária. Hoje, o que ele fez? Bom, aquela ideia daquele time, usei no Paulista para poder jogar um Mundial. Agora vou dar um descanso para esses caras, final de semana, começa a vida nova. Quando começar a vida nova, vai ser com linha de 4, vai ser com defesa com 3, fechando lá no fundo com linha de 5, vai ser Scarpa eternamente agora daquele lado. Como é que vai ser? Não tenho essa convicção. Se é esse o time de agora e ponto final. Ou se vai começar a rodar como sempre rodou. Vamos ao último intervalo. Linha de passe volta daqui a pouquinho. Lembrando que na sequência ainda tem Sport Center ao vivo invadindo a sua madrugada, hein? Já já